O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, capítulo 11, dos Três Reinos. Os animais e o homem. Questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pergunta Allan Kardec, e os espíritos respondem: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Diz-nos Miramês que certamente que os animais progridem, entretanto o fazem pelas circunstâncias e não por sua vontade. Eles estão sujeitos ao progresso que domina toda a criação na lentidão que lhe é própria. No entanto, os animais, não tendo vontade, não tendo alcançado a razão, o progresso somente atinge suas vidas na parte que pertence à natureza. No que toca ao homem, o progresso se manifesta pelo poder da vontade, onde a inteligência abre caminhos novos para as criaturas crescerem. É por isso que os animais não respondem pelo que fazem. São crianças em relação aos homens, mesmo aos mais ignorantes. O progresso dos animais obedece ao determinismo, por não serem eles conscientes da vida nem do que fazem. São movidos pelo instinto, que é uma força programada, quase como o computador. Tudo o que eles fazem é por instinto, e o que fazem a mais é induzido pelos homens. Se agem errado, os próprios homens é que irão responder por seus atos fora da lei de amor. Os seres humanos estão sujeitos à expiação por terem certo livre-arbítrio. Eles escolhem certas conveniências e o Senhor o permite para lhes dar uma lição e fazê-los conhecer a lei de justiça e de amor. Não podem os animais progredirem pelo ato da própria vontade, pois eles ainda não a têm. A sua evolução é lenta. O animal de milhares de anos atrás é o mesmo em se tratando da vida material. Como já falamos anteriormente, o latido do cão é o mesmo de antes e de agora. Os pássaros cantam e voam do mesmo modo, e assim é com os outros animais. Não houve nenhuma evolução moral, somente depois da razão é que eles em outros corpos, darão os primeiros passos no seu despertamento espiritual. Isso é a sabedoria de Deus para a paz de todas as criaturas. Se como os homens a observação nos mostra o quanto vivemos brigando, odiando e nos matando em guerras fratricidas, podemos analisar. Se os animais tivessem razão para fazer o mesmo que os homens, em que se tornaria a vida na Terra? Os homens ainda continuam sendo animais nas suas ações. A bondade de Deus enviou o seu próprio Filho para sugerir a paz entre eles. E o que fizeram eles ou nós com aquele que representava o amor de Deus? E os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. Lucas registrou no capítulo 22, versículo 63. Se ao próprio Mestre os homens não pouparam, quanto mais aos seus irmãos comuns, que andam com eles a caminho, que merecem por lei divina serem amados como ensinam os mandamentos? Os animais progridem, mas, graças a Deus, lentamente, para que haja paz para os homens que estão sempre em guerras. Os animais que sofrem, como deves observar, não é pela lei de justiça, é pelo processo natural para o despertamento dos talentos que existem, que deverão se processar lentamente, igualmente. As provações e expiações por que os homens passam são pioradas pelo tribunal que tem nas consciências e que os acusam permanentemente. Então, os sofrimentos são maiores, muito maiores que nos animais, que sofrem mais ou menos como as crianças, mas não são acusados
pela justiça interna.